Fala, turma. Falar aqui do mercado de galpões logísticos. Informações a respeito, né, de setembro. Vamos ver como é que está esse mercado que segue muito aquecido e segue crescendo. Tá? Então vamos dar uma analisada aqui no relatório, o HGBS, para entender como é que está o mercado de logístico aqui. Mas eu não vou falar do fundo do HGBS em questão, porque nada mudou, tá, em relação ao mês passado. Eu estou um pouquinho gripado, então ignorem de repente a minha voz aí, tá bom? Então vamos lá, olha só. Entre o primeiro trimestre de 2020 e o terceiro de 25, foram entregues aproximadamente 14 milhões de metros quadrados novos em todo o país, enquanto a absorção líquida nesse mesmo período ela foi de 15, né? No terceiro trimestre de 25, a taxa média de vacância das classes A, AA e AAA no Brasil foi de 7,5%, representando uma redução de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, e configurando aqui o menor patamar da série histórica. Isso aqui é a nível Brasil, tá? E, claro, os três tipos de galpão aqui, né? Que a gente tem esses galpões de classe A e AAA aqui, começa essa referência de galpões de melhor qualidade só nos últimos anos agora. Eu diria que talvez, possa estar errado, mas pelo que eu andei acompanhando, assistindo também lives de outros profissionais, só nos últimos 2008 começa a aquecer bastante, e 2015 para cá, assim, é que começa a melhorar bastante essa questão de qualidade, né? Aí nós temos a tendência observada desde o início da pandemia, marcada por expansão do estoque e absorção consistente, reforça a consolidação do segmento como um dos mais resilientes e estratégicos do mercado imobiliário brasileiro. E não é de agora. A gente vai ver aqui embaixo, deixa eu até adiantar essa parte, deixa eu ver se está aqui. A gente vê aqui, ó. Vamos lá, né? A taxa de vacância, dá uma olhada como é que ela era alta em 2016, né? Era de 28. E de lá para cá é só queda. Mas percebe que 2014 era 21, 15, 23, aí subiu em 28. Tivemos aquele período Dilma ali, impeachment, e a economia literalmente encolhendo, travando. E aí a gente vê que depois de 2018 ali, algumas mudanças são feitas e aí a taxa vem crescendo. Então nós estamos falando assim, a taxa de vacância vem diminuindo. Então a gente está falando o seguinte, né? 10 anos praticamente em queda, um aquecimento absurdo do segmento de galpões logísticos, né? E aí continuando daqui, a gente vê o seguinte, né? A absorção líquida versus o novo estoque do terceiro trimestre aqui de 25. Então a gente vê que no Brasil a absorção líquida, nível Brasil daí, foi de 907 mil metros quadrados versus 781 mil metros quadrados de novo estoque. Só em Minas Gerais, que a gente vê que a gente teve aqui mais estoque, 104 mil metros quadrados versus 56 mil absorvidos. No Rio de Janeiro não teve novo estoque aqui, e teve uma retração, na verdade, aqui da absorção líquida, né? Menos 23 mil metros quadrados. Rio de Janeiro ali realmente está numa situação, assim, eu diria, delicada. A gente vê que o Brasil todo está numa situação de violência absurda, mas me parece que o Rio de Janeiro não há nenhum interesse muito grande, né, nas empresas em expandir cargas roubadas e por aí vai. A gente vê isso também em várias regiões do Brasil, infelizmente, né? Esperamos que isso um dia mude de fato, né? Mas falando aí dos mercados de galpões logísticos, a gente vê que aqui no Rio de Janeiro, essa questão aqui não teve novo galpão, né? Novos metros quadrados, a gente vê que também no Ceará não teve, e nem em Pernambuco, né? Região sul aqui seguiu com uma absorção líquida, seguiu com novos estoques e uma absorção líquida aqui interessante também. E a gente vê daí São Paulo, né? Que segue sendo o centro do Brasil, né? O centro das atenções, com uma absorção líquida de 397 mil metros quadrados e um novo estoque de 233 mil. Né? São Paulo representa 40%. Agora vem um dado aqui bem interessante, tá? Eu vou passar essa parte do relatório e já vai estar até em destaque aqui o que me chamou a atenção. São Paulo representa 48% do mercado nacional, seguido pela região sul do Brasil e Minas Gerais. O estoque nacional cresceu 69% desde o início de 2020, atingindo mais de 34 milhões de metros quadrados em condomínio logístico. Dado interessante. E a gente vê aqui, né, a evolução do estoque no estado de São Paulo. Mas deixa eu passar essa parte, eu vou falar já do que eu quero falar aqui embaixo. Seguindo aqui, no terceiro trimestre de 25, a taxa de vacância no estado de São Paulo ficou em 8,2, uma queda de 9 na comparação anual, com 1,17 milhões por metro quadrado entregues e 1,20 milhões absorvidos nos últimos 4 trimestres. Então o mercado segue bem aquecido. Essa parte que eu já falei, e agora, é só uma olhada daqui para baixo.
Ao realizar uma análise detalhada das diferentes regiões do estado de São Paulo, observa-se que o raio de até 15 km da capital representa os preços mais elevados para galpões logísticos. Uma questão meio óbvia, né? 42,15 o metro quadrado, já que estamos falando de um raio 15 aqui. Aí nós vou seguir. Aí nós pegamos aqui. A região localizada entre 15 e 30 da capital ali de São Paulo registrou o maior volume de entregas de novos galpões, de novos estoques de padrão A e AAA nos últimos 4 trimestres, totalizando 653 mil metros quadrados. Nesse mesmo período, o preço médio de locação teve um aumento de 14, indo a 34. Tem que entender que o Brasil também passou, na questão de logística aqui, bastante tempo, quase 10 anos, com o preço do metro quadrado praticamente estável. Né? O que é normal, é assim, tudo depende da economia crescer de forma saudável para o negócio, de fato, a oferta e demanda, vamos dizer assim, fazer o seu trabalho ali, né? E agora, nos últimos anos, 5 anos mais, que a gente está vendo um aumento assim, significativo desse metro quadrado. Mas vamos seguir aqui. Então veja só, 15 quilômetros, 15 a 30. No raio de 30 a 60 da capital, que concentra o maior estoque logístico do estado, com cerca de 6,1 milhões de metros quadrados, a entrega de novos empreendimentos vinha desacelerando desde o terceiro trimestre de 24. Aqui uma queda, né? No entanto, no segundo trimestre de 25 foram entregues 200 mil metros quadrados, o que levou a taxa de vacância para 9,55 naquele período. Já no terceiro trimestre de 25 não houve novas entregas, então a absorção líquida foi de 106 mil, reduzindo então a vacância para 7. O mercado de galpões logísticos localizado no raio de 60 a 90 na cidade de São Paulo tem se consolidado como uma alternativa estratégica para as empresas, até pelo preço pedido do metro quadrado, né, que está na média aqui de 26. Mas veja, nós temos aqui 15, nós temos 15 a 30, 30 a 60 e 60 a 90. O que todas essas distâncias da capital, ali de São Paulo, elas têm em comum? Eu deixei em verde. 7,65 de vacância, 8 de vacância, 3,9 de vacância. Percebe que todas elas... perdão, né? Aqui eu acabei destacando, deixa eu até pegar o verdinho aqui. Aqui, né? 7,39% de vacância. Todas as distâncias, não interessa se tu está falando de um raio de 90 a um raio 15. Todas elas estão com vacância abaixo de 10, de 8. Então a gente vê como o segmento de galpão logístico ele está muito forte mesmo. Né? No terceiro trimestre de 2025, o estado de São Paulo registrou uma entrega total de 280 mil metros quadrados de novos galpões e uma absorção de 434 mil metros quadrados. Restringindo-se a análise do mercado de empreendimentos logísticos do padrão A e AAA, agora falando de Minas Gerais, observa-se um total de 81 condomínios e 3,69 milhões de metros quadrados de área local no terceiro trimestre de 25, de área locável. Foram entregues 208 mil metros quadrados de novo estoque no ano e uma taxa de vacância de 6,79. A atividade construtiva no estado permanece aquecida, consolidando Minas Gerais como o segundo maior parque logístico do país. O mercado mineiro também apresenta um dos maiores valores médios de locação por metro quadrado, em torno de 27,26. Né? A gente pega aqui os dados anteriores, aqui, né? A gente pega Minas Gerais, está aqui, né? A gente vê aqui que o novo estoque de 104, e aqui não houve uma absorção tão grande, né? Porque houve um estoque, uma quantidade maior. Mas aí se a gente pegar as informações que estão aqui de baixo, a gente vê que a vacância ainda assim, taxa de vacância de 6,79, também abaixo de 10. Então, de fato, o mercado logístico ele segue muito aquecido. Eu estava ontem assistindo uma live que foi feita com o professor Baroni, um homem, um senhor lá da Silas, e o entrevistador lá que sempre faz, né, o programa lá, que eu não lembro agora o nome do programa, esqueci, senão eu falaria aqui para vocês também assistirem. Mas aí eles comentando, né, que existe uma preocupação, talvez, com essa questão do segmento logístico, de repente dar uma esfriada, porque até quando dá para o Mercado Livre, para uma Shopee, para a Amazon, né, a parte de eletrônicos, até onde mantém aquecido, que é uma dúvida quanto a isso e tal. E aí foi comentado lá na entrevista, né, que o mercado logístico vai além dessas entregas de varejo tradicional, né, de varejo que eu quero dizer aqui de roupas, de eletrônicos, né, ele vai bem além. Começa-se a notar, e isso observam em algumas leituras de relatórios, que o segmento, por exemplo, os setores de farmácia, por exemplo, eles também vêm locando para estocar os seus galpões logísticos, né, locam em galpões logísticos e vem colocando ali, ocupando também um espaço nesses setores, né. São Paulo, eu estava vendo ali na entrevista que hoje é o único estado que consegue entregar, quando faz pedidos, né, de refeições, supermercados, consegue ainda entregar em algumas poucas regiões no mesmo dia.
né? Senão não consegue entregar ainda no mesmo dia. E isso tende a acontecer com o passar dos anos, eu diria, né? A gente vai ver mais segmentos abraçando os galpões logísticos, porque eles vêm com uma construção bem diferente, eles vêm além daquele galpão logístico, eu já falo isso há muito tempo aqui, quer dizer, aqui no YouTube eu estou há pouco tempo, né? Comecei em março desse ano, mas lá no Instagram eu falo há muito tempo, falando a respeito desse crescimento do mercado de galpões e falando que os galpões hoje não é só um galpão lá para tu estocar mercadoria. Tem galpões vindo com a parte do escritório, né? O mais recente agora é o BSO 11, adquirindo lá um imóvel que a própria Bresco desenvolveu, tem que passar por assembleia e tudo mais, mas que tem a parte lá, a rede hoteleira, que de repente eles podem negociar, que tem a parte lá dentro do complexo logístico, os escritórios, né, bem feitos ali dentro também, então tu consegue unir os dois. Tem galpão logístico de fundo imobiliário, por exemplo, que tem um escritório, uma área externa ali, mas acoplado praticamente ao galpão logístico que foi construído para ser escritório. A gente vê cada vez mais isso. Então eu vejo que o mercado de logística ele tende a continuar muito forte, né? Para quem se preocupa muito se vai dar bem, se não vai dar bem, né? Ele segue muito forte. E aí o que estranha, né? Eu até deixei aqui separado, eu peguei já o galpão, o segmento de logística aqui, e peguei aqui dos maiores, só para ficar mais fácil, valor patrimonial aqui, então eu peguei com a HGLG, BTLG descendo, né, os logísticos, e a gente pega aqui o PVP, então a gente vê HGLG, o BTLG, XPLG, LVBI, LVBI eu já nem digo, né, aqui já tem, ainda tem 10% aqui, né, até o XPLG aqui com 5% sobre o VP, claro, não é, isso aqui é um nortezinho que a gente utiliza, né, não dá para, o BTLG tá no VP aqui, não dá para comprar, não é bem assim, né. Tem que fazer daí uma continha aí para ver se está num preço certo ou ainda não. Eu sei que tem gente que vai dizer, eu só compro abaixo de VP, não quero nem saber. Tudo bem, né? Tudo bem. A questão é que quando uma Selic ficar uns 8 ou 9, não vai comprar mais fundo imobiliário, se essa for a ideia, né? Só compro com o VP. Né? Se estiver abaixo do VP, não vai mais comprar fundo imobiliário, principalmente os tijolos, tá? E aí a gente vê no restante um desconto, né? Tem alguns aqui, né? O VILG, HSLG, RZZR, aí nós temos o XPIN aqui, RBRL, TRBL, PATL11. A gente vê que eles têm um desconto excessivo aqui, né? O VILG mesmo aqui, que se a gente analisar, eu gravei um vídeo dele esses dias aqui, mas se a gente analisar o VILG aqui, por exemplo, ele tá ali com um valor com a vacância dele praticamente reduzida, né? E ainda assim ele está com um desconto bem grande aqui, né? Então, assim, eu acho que a hora que a Selic mesmo cair, os juros futuros caírem, a gente tiver uma indicação de mais responsabilidade aí, de todos os nossos governantes como país, buscar fazer um crescimento mais saudável para o país, mercado de logística vai disparar ainda mais, né? Isso está ficando muito claro. A gente vê um mercado aqui muito forte, né? E sempre lembrando também inclusive, só para finalizar, a minha carteira hoje representa o logístico, a receita da minha carteira hoje vem com 46% da minha receita é representada pelo mercado logístico, né? Tamanha confiança que eu tenho no mercado. Obviamente, talvez mais à frente eu pretendo reduzir um pouquinho, mas me sinto muito confortável hoje com essa posição no mercado logístico, até porque eu estou o dia inteiro acompanhando isso aqui. Então eu estou vendo ali a receita recorrente, eu estou acompanhando ali o que tem ainda de reserva acumulada para distribuir para os próximos meses, caso dê uma vacância dentro do fundo. Então eu acompanho isso pontualmente aqui, né? Estou aqui todo o tempo, toda semana, lendo esses relatórios, acompanhando. Então eu me sinto tranquilo também por isso, né? Então isso aqui que a gente tinha para falar sobre o mercado logístico, e sempre lembrando aqui também de curtir o vídeo.